Leituras em Lucas capítulo 6. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Lucas capítulo 6 nos fala o seguinte, versículo 1. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus, versículo 2, e alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? 3. Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Versículo 4. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Verso 5. E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Nesses primeiros 5 versículos, nós vemos que os discípulos estavam com Jesus e eles sempre estavam caminhando de uma cidade para outra para anunciar o reino de Deus para as pessoas. E no meio desses trajetos, eles estavam com fome. Então, havendo algumas espigas ali naquela localidade, os discípulos começaram a pegar aquelas espigas para comer porque estavam com fome. Mas era um sábado. E de acordo com a lei, o sábado deveria ser um dia sem trabalho, um dia de descanso. Então os fariseus, que eram os religiosos, os que conheciam a lei, disseram: Por que vocês estão fazendo o que não é lícito fazer nos sábados, que é colher espigas, quando hoje é dia de descanso? E Jesus respondeu para os fariseus, que eram conhecedores da lei, conhecedores das escrituras. Jesus usou a palavra para que eles refletissem. Esse texto que Jesus usou, mencionando que Davi e os seus companheiros comeram os pães sagrados, que eram pães que só poderiam ser comidos pelos sacerdotes, está registrado em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 6 a 8. Entrando aqui em 1 Samuel, no capítulo 21, vamos até o versículo 6 e fala aqui, ó: Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Versículo 7. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Versículo 8. Disse Davi a Aimeleque. Aimeleque era o sacerdote: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Na verdade, eu li os versículos 6 a 8 e vamos ler aqui o versículo 1 até o versículo 7. É aqui que diz, na verdade, ó: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que veio só, e ninguém contigo? Verso 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar.
Versículo 3. Agora que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Veja que Davi estava com os seus homens, ele estava com fome, porque havia feito uma viagem longa para chegar até o sacerdote Aimeleque, e ele por isso ele pediu 5 pães. Versículo 4. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Versículo 5. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre quando saio à campanha, ou seja, quando eu saio para a guerra, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Então, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 6. Conta que Davi pediu ao sacerdote pão para comer porque estava com fome, e o sacerdote deu a ele os pães sagrados, que eram os pães da proposição, porque não havia outro pão. Então, os fariseus conheciam muito bem a lei e conheciam esse episódio do rei Davi. E é por isso que Jesus usa esse episódio para responder aos fariseus, dizendo: vocês não lembram que o Davi e os seus companheiros comeram do pão sagrado, que só era lícito aos sacerdotes comer? E ele comeu e não houve pecado nisso. Não houve pecado porque eles estavam com fome, não houve pecado porque eles estavam sem contato com mulher, eles estavam em santificação no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, estavam em campanha. Então, da mesma forma, hoje, os discípulos estão com fome. O que Jesus estava ensinando aqui é que os fariseus eram extremamente religiosos. A religiosidade engessa a nossa fé, faz com que nós vivamos por regras, quando nós devemos viver por princípios. O princípio de se guardar o sábado é: não viva apenas trabalhando, mas você também precisa desfrutar da vida. Você precisa ter um tempo em que você aprecia aquilo que você tem conquistado, para que você possa ter um tempo de descanso. E aqui, os pães da proposição eram consagrados, mas eles também eram pães que poderiam saciar a fome daqueles que estivessem famintos. E se não existe outro pão, e uma pessoa precisa do pão para que tenha vida, a vida é mais importante do que o pão que foi consagrado. Jesus estava mostrando como ele valoriza mais a misericórdia e que tudo que está escrito na lei tem um sentido. A lei não serve apenas como regra. Ela serve porque ela tem um propósito. O propósito dos pães serem sagrados é separar aquilo que é sagrado do comum. Mas, se alguém está passando fome a ponto de morrer, então aquele pão pode ser dado para que a pessoa não morra, porque Deus ama a vida. E se os discípulos estavam com fome naquele dia de sábado e não havia comida, o que era melhor? O que era lícito? Obedecer o sábado e perecerem de fome? Ou colher espigas para saciar a fome? Era isso que Jesus estava mostrando. Que a regra do sábado é para toda a regra. Ela tem um propósito. Aqui é separar o sagrado do comum. Lá é lembrar as pessoas que é necessário ter um tempo de descanso. Isso é um princípio.
Não uma regra que não pode ser mitigada, atenuada, quando existe uma situação em que um outro valor, um outro princípio também está em jogo. Aqui o que estava em jogo era a vida de Davi e dos seus companheiros, e lá era a vida dos discípulos que estavam com fome. Voltando aqui para o texto de Lucas, no capítulo 6, ele disse isso. E Jesus, no verso 5, diz: acrescentou-lhes, o Filho do Homem. Sempre que nós lemos essa expressão, o Filho do Homem, nos evangelhos, Jesus está se referindo a ele mesmo, dizendo que ele era o Filho do Homem. Aqui Jesus estava destacando que ele, embora fosse Deus, ele estava encarnado. E ele era como qualquer um de nós. Enquanto esteve aqui na terra. Ele estava dizendo: eu estou aqui na terra, eu sou o Filho do Homem, como o Verbo encarnado, e eu sou o Senhor do sábado. Jesus estava dizendo: Deus é que criou o mandamento de que o sábado deveria ser guardado. Quando Jesus fala isso, o Filho do Homem é Senhor do sábado, essa é uma afirmação muito forte para as pessoas que estavam ali. Porque Jesus estava dizendo: eu sou Deus. A regra, a lei que fala guardareis os sábados, foi Deus que estabeleceu. E eu mando sobre o sábado, eu governo sobre isso. Eu sei qual foi a razão pela qual essa lei foi estabelecida. Essa lei de guardar o sábado foi estabelecida porque muitas pessoas não paravam para descansar. Elas trabalham e trabalham. Então, Deus, sabendo que muitas pessoas ficariam completamente dedicadas ao trabalho sem parar, estabeleceu essa regra. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, nós vemos que Salomão fala a respeito de pessoas que são assim. Aqui, em Eclesiastes, no capítulo 4, vamos ver esse texto. Ele fala aqui, versículo 7, Salomão escrevendo isso em Eclesiastes: considerei outra vaidade debaixo do sol. Verso 8, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, e enfadonho o trabalho. Veja que Salomão, com toda a sabedoria que ele teve de observar as coisas que aconteciam e escrever sobre isso, disse que encontrou pessoas que não tinham familiares, não tinham irmãos, não tinham filhos, mas ficavam trabalhando. E eles nem se davam conta de que estavam trabalhando tanto, conseguindo tanta riqueza, e nunca pararam para refletir: por que eu trabalho tanto? Eu trabalho e eu nunca descanso. Veja que ele fala: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? É aquela pessoa que não desfruta, ela fica só trabalhando. E foi por essa razão, veja que se Salomão prestou atenção na terra e observou que havia pessoas que faziam isso, e nós conhecemos pessoas que só vivem para o trabalho, que nunca descansam. Foi para isso que o Senhor, que já sabia que muitas pessoas fariam isso e desperdiçam a sua vida, porque quando você só trabalha, você não entendeu o propósito da vida. E o propósito da vida não é você trabalhar e ficar rico. Você pode ficar rico para desfrutar de coisas melhores, mas você precisa incluir nesse processo de trabalho, de abertura do seu negócio, de abertura da sua empresa, o tempo para viver com os seus familiares e para ter o descanso. E é por isso que Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado, ele tem uma razão de ser.
Ele tem um propósito e vocês, que são fariseus, não entenderam. Então, para vocês é apenas uma regra. É sábado, os discípulos estão com fome, mas como é sábado e não pode trabalhar, então, na cabeça de vocês, nós não podemos colher as espigas e comer, mas nós estamos com fome. Da mesma forma, Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 6, ele também comeu o pão sagrado. Não era lícito comer o pão sagrado, mas ele estava com fome. Então, a vida é mais importante do que o pão sagrado. Como que o pão sagrado, que era sagrado, ia ser guardado e os homens morreriam de fome? Não tem sentido. Jesus estava dizendo isso para os fariseus. Voltando aqui para Lucas, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 6 agora. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Versículo 8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. 9. Então Jesus disse a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Veja que Jesus estava diante de um homem com a mão ressequida. Os fariseus estavam ali vendo, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa porque hoje é sábado. E Jesus, conhecendo a intenção deles, vem e faz uma pergunta. Fazer pergunta é uma estratégia, uma forma que você pode usar para mostrar para aqueles que querem perseguir você que eles estão errados. Jesus poderia simplesmente dizer que seja curado, mas Jesus pediu que aquele homem se levantasse e se colocasse no meio para que todos vissem que a mão dele estava ressequida. E aí Jesus lança uma pergunta. O que vocês acham? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E aí no versículo 10, e fitando todos ao redor, ou seja, olhando para todos eles, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Jesus só fez a pergunta porque fazia com que eles pensassem. Não era para eles responderem, porque eles não iam ter resposta. Como que eles iam responder? É lícito fazer o mal. Eles teriam que responder que era lícito fazer o bem. Então Jesus lançou uma pergunta que destruiu completamente qualquer argumento, qualquer acusação que eles poderiam lançar contra ele. Isso fez com que eles ficassem com raiva. Veja aqui o versículo 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Veja que esses homens eram fariseus, eram homens que frequentavam as sinagogas, eram doutores da lei, ou seja, a lei significava o Pentateuco, significava o Antigo Testamento. Eles eram doutores nas Escrituras, por isso que sempre que Jesus discutia, tinha um embate com os fariseus, Jesus falava da palavra, porque Jesus sabia que eles eram doutores na palavra. Então Jesus pegava a própria palavra e dizia: Mas não está escrito na palavra isso? E Jesus desconcertava eles, deixava eles completamente desequilibrados. E é isso que acontece quando muitas vezes, muitas igrejas querem, vamos colocar uma aplicação prática para a nossa vida. Muitas igrejas querem impor muitas regras com relação ao cabelo que as mulheres devem usar, com relação às vestimentas que devem usar, determinando que você precisa usar essas e essas roupas. Quando na verdade a única recomendação da palavra é que as mulheres se vistam com modéstia, ou seja, que elas não usem roupas decotadas, chamativas, que provoquem
a lascívia, a malícia nos homens. Roupas apertadas, roupas justas, isso também para os homens. Mas algumas igrejas vêm e dizem, você tem que usar essa roupa. Ao invés de ensinarem o princípio da modéstia no vestir, eles querem impor como a pessoa vai se vestir. Então, Jesus ele mostra isso, ele fala, existe uma razão para que cada mandamento exista. Existe uma razão. Deus criou macho e fêmea. Quando ele cria um homem, ele foi criado para ser um homem. Quando ele cria uma mulher, ele criou a mulher para ser uma mulher. Mas a sociedade atual vem lutando e guerreando contra os princípios da palavra, querendo dizer que as pessoas podem fazer e escolher o que elas querem ser. Isso vai contra a palavra, porque tem um propósito nisso. Deus criou homens e mulheres para cada um exercer um papel e se complementarem. Imagine se todos os homens e todas as mulheres resolvessem perverter aquilo para o que foram criados. A humanidade deixaria de existir. É por isso que algumas pessoas falam, eu não entendo. Por que os cristãos condenam tanto isso? Porque se você mantiver como um gay, seja homem ou seja mulher, você está pervertendo o propósito de Deus para o qual você foi criado. Não importa se ocorreu algum abuso ou se algum problema afetou sua mente. Quando você busca a Deus em oração e pede a Ele o Espírito Santo, Ele esclarece a você qual é o seu propósito. Muitas pessoas pensam que fornicar e ter várias mulheres é algo normal. Mas quando elas vêm para Jesus, elas conseguem entender que quando um homem tem muitas mulheres, ele não tem tempo de se dedicar a todas elas. Por quê? Dedicar-se a uma única mulher já exige um empenho, uma dedicação, um esforço muito grande. Assim também existem mulheres na atualidade que saem com muitos homens porque elas podem pedir alguns favores para um, outros favores para outro e outros favores para um outro terceiro. E elas vivem assim sem entenderem o valor do trabalho. Elas vivem cheias de cobiça e vivem tomando essas práticas. Todas essas coisas são contrárias à lei de Deus. Qual o homem que, sabendo que está com uma mulher e que essa mulher está saindo com outros homens, se sentiria feliz com isso? E qual a mulher também, que sabendo que o seu marido sai com várias mulheres, se sentiria feliz com isso? Então existe um princípio, o princípio é ame o teu próximo como a você mesmo. Você que faz isso não gostaria de viver dessa forma, sendo trocado por outras pessoas e dividindo a pessoa com quem você tem um relacionamento. Então, por que agir dessa forma? Existem pessoas que concordam com o relacionamento aberto. Elas dizem, não tem problema. Mas quando você concorda com o relacionamento aberto, você não tem tempo. Você não tem como estabelecer quais são as regras. O relacionamento aberto, ele gera alguns problemas, como por exemplo, os médicos mostram que existem bactérias que existem no corpo de umas pessoas que, para essas pessoas não tem problema nenhum. Mas, para outras pessoas, o organismo reage de maneira diferente. É por isso que tem tanta preocupação nos vestiários. Quando as pessoas praticam esportes, é necessário fazer exames médicos. Imagine que uma mulher ou um homem se deita com várias pessoas e depois ela vem e se deita com você. Você sabe o que essas pessoas têm de doenças? Como essas pessoas estão no seu estado de saúde? Tem uma outra questão também, que os médicos que trabalham com sexualidade dizem que quando a mulher tem um relacionamento com o homem, não ocorre apenas
a introdução do sêmen nela. Existem materiais biológicos que ficam naquela mulher. Então, quando uma mulher passa a ter vários relacionamentos, ela pode transmitir várias doenças. Uma outra questão, lá no livro de Gênesis, nós lemos a história de que Jacó teve duas mulheres. Ele se casou com Leia, tem umas versões que chamam Leia de Lia, e com Raquel. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que toda a vida de Jacó com essas duas mulheres foi uma vida de guerras e de debates. Uma era rival da outra. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós lemos a história de Ana. Ana não tinha filhos e Eucana, que era o marido dela, era casado também com Penina, que tinha filhos. Ali nós vemos mais uma vez uma história de rivalidade. As duas mulheres ficavam concorrendo entre si. E a Penina provocava a Ana, porque ela percebia que Eucana a amava mesmo ela sendo estéril. E Ana, mesmo tendo o amor de Eucana, se chateava porque Penina tinha filhos a ponto de querer pedir a Eucana, dizendo para ele, dá-me filhos. E Eucana disse para ela, eu não posso te dar filhos, não está no meu poder. Então nós vemos que esses relacionamentos abertos, fora aquela questão de que uma família exige muita dedicação e muito empenho para que você possa educar e criar os filhos. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. Então, abrir os relacionamentos, deixar os relacionamentos abertos é algo que não é plano e propósito de Deus. Mas no Antigo Testamento nós lemos que Salomão teve várias mulheres e que Davi também teve várias mulheres. Todos eles adotaram essas práticas porque não obedecendo a Deus. Tanto que quando Davi matou vários homens, ele quis construir o templo para Deus, Deus disse para ele, você não vai construir o templo porque você matou muita gente. Alguém poderia dizer, mas ele matou porque ele estava defendendo o povo de Deus, porque ele estava defendendo Israel. Mas quem mata está matando pessoas. E Deus falou, não, o que é sagrado tem que ser construído apenas por aqueles que têm uma certa santidade. Por isso existe diferença. Hoje tem muitas pessoas que falam assim, não importa, você pode se tornar pastor, você pode se tornar a qualquer tempo. Dependendo daquilo que foi feito, aquela pessoa não tem como exercer aquele ministério porque as pessoas não vão ver aquela pessoa com consideração e respeito. Jesus deixou o exemplo de correção para que ele pudesse ser chamado mestre dos mestres. Essa questão, portanto, de relacionamento com várias pessoas, do relacionamento aberto, é algo que foge totalmente do plano de Deus. Os homens fizeram isso e o Senhor tolerou, porque era uma época em que muitas mulheres dependiam dos homens para que pudessem ter o seu sustento. Então Deus tolerou isso no Antigo Testamento como havia um propósito, vejam, o homem cuidar das mulheres. Tanto que Salomão colocou muitos tributos para o povo de Israel porque ele tinha que juntar muito dinheiro para poder sustentar todas as mulheres. Era dever do homem que quisesse ter várias mulheres sustentar a todas elas. Mas em nenhum momento isso foi algo que foi ordenado por Deus. Deus em todo tempo fala na palavra. Você deve ter uma única mulher, você deve ter o seu único marido, para que você forme uma família, para que você dedique toda a sua força e todo o seu empenho para a sua família. E para que o seu marido possa confiar absolutamente em você e para que o homem possa confiar absolutamente na sua esposa. Então, passando por essa questão aqui dos fariseus, né, eu entrei nesses assuntos porque são assuntos que são debates religiosos, que mostram que todo princípio na Bíblia tem uma razão, tem um motivo. O Senhor não é tolo a ponto de criar regras apenas para sermos como robôs. Você deve fazer isso e isso e isso, como algumas pessoas querem. Jesus estava aqui trazendo vida ao Evangelho, revelando o sentido, o significado do Evangelho.
Agora, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Versículo 14. Veja, ele chamou discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. E apóstolos vem da palavra que significa ser mensageiro. Então Jesus ele chamou eles para serem aprendizes, para serem discípulos, e ele os escolheu, mas ele também chamava esses discípulos de mensageiros. Vocês são apóstolos. Vocês são pessoas que vão aprender, vão ser discípulos, mas não é apenas ser discípulo. Vocês também vão ser apóstolos. Vocês vão carregar essa mensagem. E quando nós lemos esse versículo 13, uma aplicação prática tem pessoas que querem ir na igreja, comer a palavra, viver dentro da sua casa e da sua família a palavra, mas elas não querem pregar a palavra, distribuir um folheto, comunicar a palavra para o vizinho. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser uma diaconisa, mas você pode, no seu local de trabalho, para o seu familiar, para uma pessoa que você encontra na rua, que você vê que está triste, abatida, dizer uma palavra: Jesus ama você. Quando você faz isso, você está sendo apóstolo, você está sendo mensageiro, você está carregando a mensagem de Deus. Jesus os chamou para serem discípulos, aprenderem com ele, e também Jesus os chamou de apóstolos, de mensageiros. Versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, 15, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Versículo 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Veja que Jesus tinha um outro discípulo também que se chamava Judas. E existia o Judas Iscariotes. Versículo 17, e descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus. Veja que Jesus não tinha apenas esses 12 discípulos. Todas as pessoas que faziam parte da multidão, que acompanhavam Jesus no seu trajeto para ouvir os seus discursos, Jesus os considerava como seus discípulos. Eles eram seguidores de Jesus. Eram seguidores seus. E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Versículo 18. Que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Versículo 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Esse versículo 19 nos traz aqui algumas reflexões. Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, que ele estava dando poder para as pessoas poderem orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós sabemos que existem muitos cristãos que têm essa graça e esse dom. Mas essa graça e esse dom é dada para todos aqueles que buscam a Deus. E nós temos vivido um tempo em que a igreja quer receber a cura, quer receber a prosperidade, quer receber as bênçãos, mas não querem dedicar a sua vida para a oração, para formar discípulos e para serem apóstolos, que são mensageiros. Se os cristãos não querem, mal querem ser discípulos, existe uma dificuldade de se cuidar de várias almas que se rebelam porque querem fazer aquilo que faz parte da sua vontade e não entendem os princípios da palavra. Quanto mais difícil é você ter apóstolos, pessoas que são mensageiras. E isso nos traz uma reflexão para mim e uma reflexão para você. Quem eu sou em Cristo? Quem você é em Cristo? Você é aquele que só quer receber ou você é aquele que entende que você foi chamado para gerar a cura e a salvação das pessoas? Jesus, o mestre dos mestres, sendo o filho do próprio Deus,
sendo o próprio Deus, o Verbo divino, estava aqui para ser o mensageiro, aquele que realizava a cura e manifestava o poder sobre as pessoas, de curá-las. Esse poder, muitos dizem, é algo sobrenatural, é algo difícil de você receber. É difícil ou somos nós que não estamos com o propósito de realizarmos a vontade de Deus? Porque Deus ele só dá talentos para aqueles que se dispõem, que colocam a sua vida à disposição do reino. Então, nós vemos aqui que Jesus ele foi orar, versículo 12, naqueles dias ele se retirou para o monte a fim de orar, passou a noite orando, chamou os seus discípulos, que chamou eles de apóstolos, e muitas multidões o seguiam e queriam tocá-lo porque dele saía poder e curava todos. Curava todos porque Jesus estava disposto a realizar o trabalho para o qual Deus o havia chamado. Versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21. Bem-aventurados vós, os que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Aqui nesses 3 versículos nós vemos que Jesus está falando, que Lucas está fazendo o registro de uma parte do Sermão da Montanha. Este sermão ele é mais completo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vemos que são 9 bem-aventuranças. Aqui em Lucas, nós não vemos todas as 9. Por que isso acontece? Porque cada evangelista fez o registro do evangelho de acordo com as informações e com as fontes de pesquisa que teve. Nós já meditamos em Lucas no capítulo 1 e nós dissemos ali que Lucas fala que ele fez o seu esforço. Veja aqui. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui nesses 3 versículos do capítulo 1, Lucas está dizendo: muitas pessoas ouviram falar a respeito de Jesus, então eu resolvi investigar tudo a respeito do que foi falado e do que ele fez, conversar com os discípulos, que foram as pessoas que andaram com Jesus, e escrever esse evangelho. Portanto, talvez Lucas não teve acesso às mesmas fontes que Mateus teve. Vamos lembrar que Mateus foi discípulo de Jesus. Então, talvez, muito provavelmente, Mateus pôde anotar tudo o que Jesus disse com mais detalhamento. É por isso que as bem-aventuranças aqui no Evangelho de Lucas não são tão completas quanto lá em Mateus no capítulo 5. Se você quer uma leitura a respeito dessas bem-aventuranças, você pode acessar o capítulo 5 de Mateus, que está aqui no canal. Lá, quando nós comentamos Mateus capítulo 5, vou deixar aqui no card, aqui em cima, um link para você poder acessar o Mateus 5, onde nós comentamos as bem-aventuranças. Mas aqui, comentando as que Lucas colocou aqui, no versículo 20, bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Os pobres aqui que ele está falando são os pobres lá em Mateus. Mateus registrou que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que realmente depende de Deus. Nós somos pobres porque nós somos pecadores. Toda a nossa carne, toda a nossa vontade sempre se inclina para o pecado. Mas Jesus está dizendo assim: vocês são felizes porque, apesar de vocês serem pobres e pecadores,
O reino de Deus veio justamente para vocês. Para que todo aquele que é pobre, nós somos pobres porque nascemos em pecado. Mas o reino de Deus é justamente para quem é pecador. Por isso que nós somos felizes, porque aquilo que era impossível, que não havia salvação, que não havia resposta, Jesus trouxe a resposta. Ele morreu no nosso lugar, e quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador e seguimos os seus mandamentos, obedecemos os seus mandamentos e entendemos esses mandamentos e seguimos obedecendo, podemos herdar o reino de Deus. E o reino de Deus é justamente para nós, os que somos pecadores. Então nós somos felizes, nós somos bem-aventurados por isso. Versículo 21, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Aqui Jesus está falando, se você está passando por uma dificuldade econômica e financeira, quando você anda com Deus, Deus ele dá provisão a você. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 até o versículo 33, Jesus fala para que as pessoas não fiquem preocupadas com o que comer, com o que beber e com o que vestir, mas que olhem para a natureza e prestem atenção nos pássaros, que não trabalham, mas Deus prepara comida todos os dias para eles. E para olharem para os lírios do campo, que não costuram, mas Deus veste o lírio do campo com uma roupa belíssima. Então, Jesus fala que se você tem fome, venha até Ele, porque Ele dá fartura, Ele dá abundância. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E essa fome, ela não é só fome de pão, como eu acabei de falar. Ela também é uma fome espiritual. Quando a pessoa tem sede, tem fome na sua alma de comer uma palavra que a sustenta, ele pode ler a palavra. E Jesus, que é a palavra, traz fartura. Você se sente satisfeito quando você lê a palavra e você entende as razões, os motivos da sua vida. Você é saciado, você recebe fartura quando lê a palavra. Aí o versículo 21 na parte B, bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Jesus está dizendo, lá em Mateus está escrito assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui em Lucas ele escreveu, bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Jesus está dizendo, todas as vezes que você passar por lutas e tiver momentos de tristeza e choro, quando você estiver nele, ele vai trazer a consolação e vai trazer razões para que você possa se alegrar. Ele vai trazer a presença do Espírito dele, ele vai trazer amigos, irmãos, pessoas, ele vai trazer a presença diferenciada, vai falar com você de perto e vai trazer uma renovação na sua vida. Você não vai ficar apenas chorando. Ele está dizendo, felizes os que agora choram, porque vocês vão sorrir. Vocês vão ter esperança. A vida de vocês, quando vocês estão comigo, é mudada, é renovada, é transformada, porque eu vim para isso. E aí no versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem. Injuriar significa ofender a sua honra subjetiva. Aquilo que você pensa a seu próprio respeito, atacar a sua autoestima, dizer que você é uma escória, que você é como se você fosse um rato. Tem pessoas que falam isso, dizem assim, é esse povo que frequenta a igreja, é tudo rato de igreja. É uma forma de ofender os cristãos, dizendo que eles são como ratos. O rato é o animal mais nojento, mais sujo, que anda por todos os lados. Você dizer que um cristão é um rato é o mesmo que dizer que a fé que eles carregam, que tudo aquilo que eles seguem é miserável, não tem valor. E Jesus está dizendo, vocês são felizes quando as pessoas injuriarem vocês e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Quando disserem, esses aí são os cristãos, é um crentinho, é um cristãozinho, é um rato de igreja. Vocês são felizes porque quando vocês chegam nesse ponto,
significa que vocês realmente estão fazendo diferença, estão pregando de verdade a palavra. Jesus está dizendo, no mundo, não é todo mundo que vai aceitar a palavra. Tem pessoas que vão odiar você, porque se existem opositores à palavra. Existem pessoas que são inimigas do reino, e elas vão ser contra você. Versículo 23, regozijai-vos naquele dia. Ou seja, sintam alegria nesse dia. E exultai. Exultai significa também, tenham muita felicidade, tenham alegria. Porque grande é o vosso galardão, a vossa recompensa no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Porque foi assim que Jesus fala que os israelitas perseguiram os profetas no Antigo Testamento. Daí o versículo 24 ele fala, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Porque vocês são ricos e vocês se consolam com isso. Aqui Jesus estava falando que os ricos, eles já têm o seu conforto. Um rico que se deleita nos prazeres da terra e não se preocupa em buscar a Deus, ele não vai ter o acesso a Deus porque ele nunca buscou a Deus. E aqui não são só os ricos, tem também aqueles pobres, estou falando aqui de pobreza material, que também não vão acessar o reino. Por quê? São pobres e não querem acessar o reino por meio de Jesus. Você só acessa o reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus estava ensinando que ele veio justamente para que as pessoas o reconheçam como Filho de Deus e o aceitem como Senhor e Salvador para que possam acessar a Deus. E aqui Jesus está falando que os ricos que não buscam a Ele porque consideram ridículo seguir a Cristo, são aqueles que se consolam nas suas riquezas. Jesus fala, ai de vós, versículo 25, os que estáis agora fartos. Vocês estão fartos agora, porque vireis a ter fome. Aqui Jesus está falando a respeito da fome espiritual. Como quando nós falamos aqui do bem-aventurados, os que tendes fome, porque sereis fartos, nós falamos, tem o sentido material e o sentido espiritual. A riqueza terrena não supre o vazio da alma. O relacionamento com Deus só vem por meio de Cristo. Ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Veja que agora Jesus apresenta o outro ponto. Aqueles que estão sorrindo agora, que estão felizes agora e zombando, depois vão lamentar e chorar. Em Lucas, capítulo 16, Jesus fala a respeito de um homem rico e de um homem pobre que comia das migalhas da mesa desse rico. Vamos lá no capítulo 16 de Lucas. Aqui no capítulo 16 de Lucas, nós vamos aqui no versículo 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que,
os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, 27, então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. 28, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, Moisés significa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Significa os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas significa o restante do Antigo Testamento, que era a palavra deles. Ouçam-nos. Verso 30, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós vemos que Jesus contou essa história a respeito do rico e do Lázaro para mostrar que o rico nunca se preocupou com Deus. Esse rico foi para o inferno não porque ele era rico, mas ele foi para o inferno porque ele jamais, em momento algum na sua vida, havia se dedicado a ler as Escrituras, mas ao contrário, ele era, pelo relato aqui do texto, um homem arrogante que nem estendia a mão para um mendigo que estava ali com fome, enquanto que Lázaro, vivendo ali, querendo colher as migalhas, vivia certamente pedindo todos os dias para que Deus ajudasse. Então aqui Jesus conta essa história para justamente mostrar que quando você é rico e você não se lembra de Deus durante a sua vida, você não vai ter parte com Ele. E Jesus aqui, voltando em Lucas capítulo 6, no versículo 25, fala, ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Versículo 26. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que os falsos profetas entregavam boas palavras. Diziam que tudo iria bem para os reis. Então eles recebiam muitos presentes e eram elogiados. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vê que ele teve uma batalha com o profeta Anani, que até chegou a agredir Jeremias. Jeremias foi até preso e ficou numa masmorra, porque ele trouxe uma mensagem dizendo que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiria Jerusalém e colocaria fogo na cidade. E por ele dizer a verdade, isso de fato aconteceu depois. Quem leu o profeta Jeremias sabe que Nabucodonosor invadiu a cidade e realmente tomou Jerusalém. E eles foram levados como escravos e ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quem sabe que Jesus está falando a respeito disso, dizendo assim, eles eram assim, lá no passado eles faziam isso. E Jesus está dando um alerta. Fiquem atentos quando as pessoas baterem nas costas de vocês, sorrirem para vocês, dizerem que vocês estão indo bem, porque vocês não estão fazendo diferença na terra, não estão anunciando o reino. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão acovardados. Eles estão com medo de falar a respeito do homossexualismo, do lesbianismo, a respeito da fornicação, do relacionamento aberto, a respeito dessas questões que geram polêmicas. Mas é necessário falar aquilo que a palavra ensina. Versículo 27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, ou seja, vocês que me escutam, que me obedecem, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Essa é uma das palavras mais difíceis, mas Jesus disse, não tenham inimigos, amem todas as pessoas. O teu inimigo faz mal para você, não é porque ele quer se levantar contra você, é porque você está pregando uma mensagem que vai contra o que ele quer fazer. Então ele quer fornicar, prostituir, quer se embriagar, e você fala que tudo isso é errado, então ele fala, você é inimigo dessa pessoa. Na verdade, ele não é seu inimigo porque ele não gosta de você, ele é seu inimigo porque na verdade ele é miserável, ele não conhece a palavra, e ele quer
que as pessoas concordem com o que ele faz para que ele tenha paz, mas a palavra condena eles. Então é por isso que Jesus fala: vocês que me obedecem, amem os vossos inimigos. Porque na verdade eles só nos odeiam porque eles querem continuar no erro. Fazei o bem aos que vos odeiam. Se a pessoa odeia você e você continua fazendo bem, ela vê. Ele é um cristão, ela é uma cristã. Eu estou desejando mal para ele, para ela, mas ele continua me desejando bem. É isso que vai fazer a diferença na vida daquele que se opõe a você. Coloque uma coisa na sua cabeça: você não tem inimigos. Na verdade, as pessoas, elas querem satisfazer os seus interesses. E quando você fala alguma coisa que contraria a vontade delas, elas ficam suas inimigas. Elas é que ficam suas inimigas. Mas nós não temos inimigos. Nós só temos pessoas que olhamos e temos a misericórdia, dizendo que o Senhor salve essas pessoas. Versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Se a pessoa fala mal de você, diga: você ainda vai ser um cristão. Você ainda vai entender a palavra. Deus ama você, porque de fato Deus ama todos os pecadores. E o desejo que Deus tem é que o pecador se arrependa, não que ele se perca. Orai pelos que vos caluniam. Aquele que fala mentira a seu respeito, fala mentira a nosso respeito, ele só fala mentira porque ele quer validar o que ele defende. Então ele mente a nosso respeito para conseguir de alguma forma se justificar. Existe uma razão para que eles nos lancem calúnias contra nós. Quando você entende isso, você fala: ele está lançando a calúnia porque ele quer defender o pecado dele. Então, que Deus ilumine ele, que Deus abra a mente dessa pessoa para que ela se liberte desse pecado e que ela encontre a salvação. Essa é a oração que nós devemos fazer. 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Esse versículo aqui, ele é um versículo que traz muita polêmica. Muitas pessoas dizem assim: se a pessoa bater na minha face, eu vou me defender. Se ela quiser bater na outra, eu também vou me defender, porque isso é legítima defesa. Eu não posso permitir que uma pessoa me agrida de maneira injusta. Porque se eu permito que ela me agrida de maneira injusta, essa pessoa pode querer avançar contra a minha vida. E não é errado pela legislação que você exerça o seu direito à legítima defesa. Se você pode exercer o seu direito à legítima defesa, exerça o seu direito à legítima defesa. Porque a pessoa vai bater na sua face e você vai deixar que ela faça isso? Agora, nesse contexto que Jesus fala: o que bate numa face oferece-lhe também a outra, está se falando a respeito daquele que leva uma bofetada numa face e, vendo que a pessoa tem uma arma, vendo que a pessoa pode fazer um mal maior, prefere exercer a sua defesa, prefere reagir. Se você faz isso, você vai sofrer uma consequência pior do que se você oferecer também a outra face. Dá a outra face porque naquele momento, naquela circunstância, você não tem como se defender. E aí, você está protegendo a sua vida. Quem tira a tua capa, deixa levar também a túnica. Quando uma pessoa vem e quando uma pessoa arranca a capa de você, ela está praticando um roubo. O roubo acontece quando a pessoa usa da violência ou de uma ameaça contra você para arrancar aquilo que é seu. Normalmente, a pessoa, quando rouba, usa uma arma, uma faca, ou usa o seu porte físico, o seu tamanho, quando a vítima é menor. Então, aquela pessoa que está vindo e arrancando a sua capa, se valendo da força, Jesus fala: deixa levar a túnica também. Jesus está dizendo: deixa levar tudo, porque a sua vida é mais valiosa do que os bens que você tem. É isso que esse versículo 29, no meu entendimento, significa. Porque eu não vejo sentido em interpretar o versículo 29. Há pessoas que, sim,
e interpretam. Todo mundo que der na tua cara direita dá a outra também, dá tudo. Não é assim. Uma pessoa não pode realizar uma agressão injusta em relação a outra pessoa e não sofrer uma consequência. Agora, se ela me bate numa face e eu realmente não tenho como opor resistência, eu não posso ser tolo a ponto de querer opor uma resistência quando a pessoa tem uma arma. Ela vai matar você. Ela vai me matar. Tem aquelas pessoas que sofrem abordagem com uma arma e são cristãos e eles dizem: o sangue de Jesus tem poder. E essas pessoas morreram. Conheço um jovem que estava indo para o culto, 30 anos, casado há 6 meses e deixou a esposa viúva de 6 meses. Porque estava indo para o culto e era o ministro do louvor. No meio do caminho ele foi abordado com uma arma. Queriam o carro dele e ele disse que não daria o carro porque Deus deu o carro para ele. Contaram depois que as pessoas que estavam ali, que escaparam da morte, que houve essa reação. E o ladrão simplesmente deu o tiro e pronto. Então, aquele que bate numa face, se você vê que você não tem como exercer a sua defesa, dá outra. Fala, pode levar tudo. Quer levar o seu carro? Pode levar o carro. Quer o meu casaco também? O que mais você quer? E se você tiver o azar de estar ali com o cartão de repente, do banco e o seu dinheiro lá, o que vale mais? O dinheiro ou a vida? Essa é uma questão difícil, mas a vida vale mais do que todo o dinheiro que você possa ter juntado na terra. Então, o versículo 29, Jesus está falando assim: prestem atenção, zelem pela vida de vocês. Versículo 30, essa é a interpretação que eu tenho. Você pode discordar, você é livre para discordar. Você pode ler um outro estudo bíblico e pessoas podem interpretar esse versículo de maneira diferente. Versículo 30. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Ou seja, entrega, quem está te pedindo, entrega. Versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Ou seja, será grande a vossa recompensa quando vocês amarem os inimigos e emprestarem sem esperar que a pessoa devolva. Ou seja, quando vocês forem generosos. Lá em Provérbios 11, 25 está escrito: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Em outras palavras, quando você é generoso, quando alguém te pede dinheiro emprestado, quando alguém te pede dinheiro emprestado, você tem duas soluções. Ou você não dá e fala que não vai emprestar, que é a recomendação de Provérbios, capítulo 6, nos primeiros versículos: não seja fiador de ninguém, não empreste dinheiro a ninguém. E o William Shakespeare tem uma frase que fala assim: emprestar o dinheiro a um amigo é perder tanto o amigo quanto o dinheiro. Então as recomendações de sabedoria é: não empreste. Mas com base nesse versículo de Provérbios 11, 25, se alguém te pede dinheiro emprestados, seja acima da média. Veja o que você pode doar para essa pessoa, se você tem essa disponibilidade, e doe. Se você não pode doar todo o dinheiro, então doe uma parte. A pessoa precisa de 1.000, você tem 10, entrega 10 na mão dela e fala: eu não posso te emprestar, mas você precisa de 1.000, eu vou te dar 10. E agora você pede para as outras pessoas para que você consiga reunir os 1.000 que você precisa. Você está sendo generoso, dando aquilo que está dentro da sua possibilidade. Essa pessoa não vai ficar vinculada a você. Você não vai esperar que ela devolva nada para você. E você vai ficar em paz.
Então, seja generoso. Se você tem o recurso para entregar na totalidade e isso não vai fazer falta a você, então seja generoso. Mas você precisa se preocupar primeiro com você, porque Jesus, o mandamento segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem muitas pessoas que não entendem esse mandamento. Você não espera que alguém arranque de si própria para dar a você. Porque você vai querer que a pessoa use aquilo que é dela. Ela só tem aquilo. E é só para ela. Então, pense da mesma forma em relação a você mesmo. Quando você tem só o que é teu, fique para você. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Misericórdia é uma palavra que vem de duas, miséria e cordes. Corde significa coração. Então, misericórdia é quando você vê a pessoa na sua miséria e você abraça ela e traz ela para junto do seu coração. Porque você exerce a sua generosidade. Cordes é coração. Então, misericórdia significa abraçar o miserável. Sede pessoas que atendem os miseráveis, assim como também o Pai atende os que são miseráveis. 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Aqui Jesus nos ensina a não julgar os outros. Esse não julgar não significa que você não pode julgar o pecado. Quando uma pessoa vive no pecado, como por exemplo, a fornicação, a prostituição, o adultério, a bebedice, isso tudo é contra a palavra de Deus e é pecado. Você pode julgar de acordo com a palavra. Mas lá em Mateus, no capítulo 7, ele fala assim, que se você julga alguém sem prestar atenção no cisco que você tem no seu próprio olho, sem prestar atenção na trava que você tem no seu próprio olho, você é um hipócrita. Você primeiro precisa tirar a trava que tem no próprio olho para que possa enxergar bem e assim corrigir o seu irmão. Então nós vemos que existe uma condição para que você possa falar alguma coisa. É necessário que você esteja fazendo aquilo, para que então você possa falar. Mas, ao contrário do que muitas pessoas dizem, você está me julgando. Sim, eu estou dizendo que o que você está fazendo está errado. Não atende à palavra. E o que você está fazendo é pecado. Se eu vivo uma vida em que eu venço aquele pecado e eu sou exemplo naquilo, eu posso dizer pela palavra. É pecado. Então, não julguem e vocês não vão ser julgados. Se vocês quiserem julgar alguém, saibam que a pessoa, mesmo quando você está correto e você fala alguma coisa a respeito do pecado de alguém, saiba que as pessoas vão prestar atenção em você para verificar quais são os seus erros, para dizerem aquilo que você está errado. Jesus está dizendo, se vocês resolverem julgar, quando vocês fizerem a correção, fiquem preparados, porque vocês vão ser julgados. Vocês também vão ser condenados. E quando vocês perdoarem, as pessoas vão lembrar que você perdoa todo mundo e também vão perdoar você. Existe aqui uma lei de causa e efeito. Versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sobre você ser uma pessoa generosa. Quando você é generoso, você também vai receber muito mais. Você vai ser recompensado muito mais quando você é uma pessoa generosa. 39. Propôs-lhes também uma parábola. Parábola eram histórias fictícias que Jesus contava para revelar verdades espirituais. Então Jesus inventa uma história envolvendo personagens humanos e depois ele tira uma moral para que as pessoas entendam uma verdade espiritual. Então ele contou uma parábola. Pode porventura um cego guiar o outro cego?
Não cairão ambos no barranco? 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Versículo 41. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Versículo 42. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho? Argueiro é o mesmo que cisco. Não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Veja que esse texto está lá em Mateus, no capítulo 7, e aqui no capítulo 6 de Lucas, Lucas relata esses mandamentos de Jesus, e realmente ele fala que você é hipócrita quando você tem uma trave e quer julgar o outro, sem prestar atenção naquilo que você faz, naquilo que você tem feito. Mas veja que se você vê claramente, aí você pode tirar o cisco que está no olho do teu irmão. 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Aqui nesses dois versículos, o 43 e o 44, Jesus está dando um exemplo da natureza a respeito das árvores, para nós distinguirmos entre pessoas que são boas e pessoas que são más. Tem aquela pessoa que tem um discurso manso, ela sempre fala bem, sempre está ali. Quando ela fala, ela olha no seu olho com um sorriso e vai dando tapinha nas suas costas, mas o conteúdo do que ela está falando é para a destruição. Então, Jesus nos ensina, preste atenção no que elas fazem, não no que elas falam, porque as obras é que revelam quem a pessoa é. Se a pessoa faz o mal para outras pessoas e ela age com você como se fosse boazinha, saiba que o mesmo mal que ela faz com as pessoas para quem ela pratica o mal, ela vai praticar contra você em algum momento. Pode ser que ela não faça isso agora, porque ela tem algum interesse em andar com você. Mas pessoas que praticam o mal, seja contra quem quer que seja, e são boazinhas com você, são pessoas que cedo ou tarde vão revelar a sua máscara para atacar você. E a gente tem que prestar atenção nisso. Versículo 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui é mais uma parábola, mais uma história. Versículo 48. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse último trecho de Lucas está retratado na passagem de Mateus no capítulo 13. É conhecida como a parábola do semeador, que o semeador saiu para semear e ele lançou várias sementes. E uma semente caiu. Vamos entrar aqui no texto de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós vemos aqui no versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. 4. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa passagem, Jesus mostra que o semeador, aquele que semeia a palavra, prega para muitas pessoas.
Para algumas pessoas, a palavra cai na beira do caminho, ou seja, a pessoa escuta a palavra, mas ela não presta muita atenção. As aves vêm e comem a semente, significa que qualquer pessoa com quem elas conversam já falam assim, não liga para isso. Eles são loucos, eles querem enganar você, querem que você seja mais uma pessoa alienada. Qualquer pessoa que chega perto delas, convence elas de que a palavra não tem valor. Depois existe o segundo tipo de pessoas, que é quando a semente cai em solo rochoso. A pessoa recebe a palavra, tem um pouco de terra, a pessoa recebe a palavra, escuta, mas só que o coração dela é endurecido, o solo é rochoso. Então, quando a pessoa escuta a palavra, ela tem várias convicções, tem os seus próprios pensamentos. E ela fala assim, isso aqui não é tão certo. E pelos seus próprios argumentos, ela sufoca a palavra que foi semeada no coração dela. Ela não dá atenção. Porque ela pensa assim, eu vou seguir a minha vida. Eu já aprendi a fazer assim. E aquilo que a pessoa aprendeu ao longo da vida fica como uma pedra, como uma rocha. E o pouco da terra que fez ela ouvir a palavra faz ela depois desprezar a palavra. Por isso que o versículo 6 fala, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Qualquer luta, qualquer dificuldade, a pessoa já fala, isso aqui é bobagem. Aí a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Tem aquela pessoa que ouve a palavra, mas ela está ali, vivendo cercada por maus amigos, más influências, e ela não quer deixar os seus amigos. Ela quer continuar levando a vida que ela leva. E por fim, a quarta semente caiu em boa terra. A terra que a pessoa recebeu a palavra, passou por cima dos seus preconceitos, dos seus próprios pensamentos, procurou conhecer Deus, procurou orar, procurou ler a palavra, foi aprofundando o relacionamento com Deus, e aí nessa terra houve fruto. Voltando então para Lucas 6, nós vemos que Lucas relata aqui nesses últimos versículos apenas o ponto principal. Mateus contou toda a parábola que Jesus disse. Provavelmente, como eu já falei anteriormente, porque Mateus era discípulo de Jesus. Então as fontes que Mateus tinha para poder escrever o evangelho que ele escreveu eram maiores. Ele teve a oportunidade de andar ele próprio com Jesus. Agora Lucas, ele ouviu o depoimento dos apóstolos e depois ele foi lendo e ouvindo o depoimento de várias pessoas e escreveu o evangelho dele relatando os principais fatos a respeito de Jesus para o Teófilo, que é o que nós lemos no capítulo 1. Ele fala que muitas pessoas empreenderam escrever a respeito do que aconteceu sobre Jesus Cristo. E eu também resolvi escrever a respeito desse assunto. E eu ouvi as primeiras testemunhas, ou seja, aqueles que acompanharam Jesus para tomar conhecimento a respeito do que ele fez e do que ele falou, para contar aqui nesse evangelho para entregar a você, Teófilo. E aqui ele contou apenas a parte principal. A parte principal da parábola do semeador é justamente essa. Quando Jesus fala aqui, que é o que Lucas registrou. Em resumo, o que Jesus quis dizer é que o que importa, não importa se caiu, se as aves levaram, se caiu entre espinhos e havia um solo se caiu em um solo rochoso e o sol queimou, ou se caiu entre os espinhos. O que importa é que quando a pessoa recebe a palavra, ela é como aquele que edificou uma casa, cavou, como diz o versículo 48 aqui na tela. É aquele que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. É aquele que orou, leu a palavra, buscou conhecimento a respeito de Deus. Procurou conhecer novos amigos, pessoas que puderam servir de conselheiros espirituais para ajudá-lo a derrotar as dúvidas e a vencer o mal. E aí, quando vem a enchente,
que é quando vem aquela avalanche de pessoas dizendo: para de seguir a igreja, para de ser um cristão, para de ser bobo. E vem o rio contra aquela casa, não abala ela, porque ela foi bem construída. A pessoa tem um relacionamento com Deus e ela sabe que Deus realmente é Deus. Agora, o quem ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Por quê? Porque aquele que ouve e não pratica, se ele não pratica, significa que ele peca. E lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito que Deus não anda perto de quem vive pecando. Deus só se revela e anda perto de quem obedece a palavra. Então, aquele que obedecer, ele vai ter uma comunhão com Deus, que ele vai entender quem é Deus, e ele realmente vai ser firmado na rocha, e a rocha é o próprio Cristo. Agora, aqueles que ouvem e não dão atenção, não têm entrada para receberem a revelação de Jesus, a comunhão com Jesus. Porque o Espírito Santo não fica no lugar onde existe o pecado. Então, quando a pessoa ouve e não pratica, ela é uma pessoa que está construindo a sua casa espiritual sobre uma terra sem alicerce. Quando vem o rio, ela logo desaba. Qualquer pessoa que vem e diga: para de seguir a igreja, ele vai dizer: é verdade, eu não vou mais andar nesse caminho. Porque na verdade nunca andou. Porque não pratica a palavra. Então, na verdade, para ela tanto faz. Então, essa é a mensagem de Lucas no capítulo 6. Deus abençoe a todos. Curta esse vídeo, comente e também compartilhe, para que outras pessoas conheçam mais a respeito do significado do que Jesus ensinou aqui no capítulo 6. Que nós seguimos princípios, não regras. Jesus não criou regras para nos amarrar, para nos acorrentar. Ele criou o sábado, a regra, para que as pessoas se lembrem que precisam do descanso. E Jesus, ele deseja que nós entendamos que nós somos pobres e precisamos dele. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.